Olá, no vídeo de hoje eu te convido a tomar um cafezinho comigo, enquanto a gente conversa um pouquinho sobre a perspectiva do emagrecimento depois da cirurgia bariátrica. Como que funciona o modus operandi do processo de emagrecimento depois da cirurgia bariátrica, que é bem diferente com o padrão que a gente está acostumado enquanto obesos e enquanto também fazer todas as tentativas para emagrecer e sem sucesso. Vamos lá pro vídeo. Eu achei super interessante a gente conversar um pouco sobre esse modus operandi realmente do emagrecimento depois da cirurgia bariátrica. Por quê? Porque é comum, aconteceu comigo, aconteceu com várias alunas, várias pessoas que eu converso todos os dias, que manteram o padrão de pensamento com relação ao emagrecimento que tinha antes da cirurgia bariátrica, trouxe esse modelo já formado para depois da cirurgia bariátrica. Então, o que eu quero dizer com isso? Que todo aquele padrão estabelecido de dietas restritivas, de tomar remédio para emagrecer, de fazer mil loucuras, tomar chás estranhos, esquisitos, ou até mesmo ficar sem comer, enfim, todas as mil formas que eu já tentei, você já tentou também emagrecer antes da cirurgia bariátrica, depois da cirurgia bariátrica, quando a gente viu os ponteiros subirem, a gente tentou fazer as mesmas coisas, buscar médicos, e remédios e outras alternativas, soluções, até mesmo massagens estéticas, cirurgias plásticas, enfim. Tudo que a gente tentou fazer para emagrecer antes da cirurgia bariátrica, muito provavelmente não deu certo depois da cirurgia bariátrica. Por quê? Porque ele é um padrão mental, é um padrão de pensamento, onde a gente foi direcionado a entender que isso é o certo para emagrecer. Eu sou uma pessoa que convivi a vida inteira com a obesidade. Então eu não tinha noção, não tinha essa clareza, essa percepção que a obesidade é uma doença super grave, inclusive, que sem controle ela só agrava. Então eu tratava isso como normal. Ah, essa semana eu tô sem comer tal coisa, semana que vem sem comer tal outra coisa, vou tomar tal chá, vou tomar tal shake. Era assim que eu vivia. Era esse o meu modus operandi realmente para tentar emagrecer. Em alguns casos, em algumas dessas tentativas, eu até emagrecia alguma coisa, mas não era sustentável. Então logo depois que eu acabava com aquela tentativa, pronto, os quilos vinham novamente, eu ficava ainda mais frustrada, sem contar que eu passei ali um longo período tentando fazer uma dieta restritiva, por exemplo, sofrendo de ansiedade, depois veio toda a compulsão. Então, o primeiro passo, a gente tem que entender que o modus operandi que a gente tentava emagrecer antes da bariátrica não é o mesmo depois da cirurgia bariátrica. Muito provavelmente, se você trouxer para depois da cirurgia bariátrica esse padrão de pensamento relacionado ao emagrecimento, você vai se frustrar. É o que aconteceu comigo. Eu me frustrei em todas as tentativas, porque eu me via realmente com o mesmo padrão, tanto de hábitos, rotina, que eu tinha antes da cirurgia bariátrica para depois da cirurgia bariátrica. O que me fez engordar também depois da cirurgia bariátrica. E quando eu fui tentar emagrecer, eu tentei as mesmas técnicas, as mesmas ações que eu tinha antes da cirurgia e também não tive sucesso. Então, assim, que sucesso que eu teria depois da cirurgia bariátrica cometendo os mesmos erros do passado? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu considero assim muito importante é a gente trazer para consciência algumas coisas. Quando eu falo trazer para consciência, um modo da gente ter mais entendimento sobre as coisas, trazer para consciência, entender, é através do conhecimento, adquirindo conhecimento. Entre várias coisas que eu estudei depois que eu comecei a me interessar mais pela minha vida, realmente, depois da cirurgia bariátrica, como que funcionava realmente depois, foi entender sobre os mecanismos da cirurgia bariátrica. Como que a bariátrica funciona no meu organismo? Eu entendi que eu tenho uma ferramenta de controle, então não é a solução como eu achava quando eu optei fazer a cirurgia. E a partir do momento que eu tenho uma ferramenta, como que eu uso essa ferramenta ao meu favor? Quais estímulos? Eu sempre falo isso, gente. Eu entrego para a bariátrica funcionar ao meu favor. E quando eu digo bariátrica funcionar ao meu favor, eu tô querendo dizer assim, como que eu vou continuar emagrecendo? Como que eu vou... Cheguei no meu peso.
Como que eu vou manter esse peso? Como que eu vou me tornar, esse é o maior desafio, uma pessoa mais saudável, ou melhor, como eu vou me tornar uma pessoa saudável depois da cirurgia bariátrica? Esse é o maior desafio. Emagrecer, a gente vai emagrecer depois da cirurgia bariátrica. Pode ser que se a gente não mude os hábitos, o comportamento, a gente veja os ponteiros na balança subirem, mas a gente vai emagrecer, principalmente ali nos 2 primeiros anos. Só que depois, como que eu me torno uma pessoa saudável? Porque esse emagrecimento é quase que automático, eu não preciso fazer muito esforço, só que tá, eu vou viver assim sempre, sem fazer a minha parte, uma hora a conta chega. E conta chegou pra mim, foi aí que eu me espertei. Chegou de uma forma terrível e é o que eu quero que não aconteça com você. No caso, eu descobri uma doença crônica gravíssima. Então, eu não quero que isso aconteça com você. Por isso que uma das minhas missões aqui nesse canal, nas minhas outras redes sociais, com o meu curso, os desafios, enfim, é levar conhecimento. Você precisa entender como que a bariátrica funciona, quais são os mecanismos de ação para você viver o melhor da sua vida depois da cirurgia bariátrica. Eu costumo dizer que a cirurgia bariátrica, ela é essa ferramenta instalada dentro de você, só que ela vem sem manual de instrução. Então você usa ela de qualquer jeito. Você precisa aprender os ajustes corretos, os estímulos que você tem que entregar para o teu corpo, para que essa grande ferramenta responda às suas expectativas. O terceiro ponto é trazer, você já trouxe para a consciência, você já entendeu como que funciona a cirurgia bariátrica. Agora você precisa ter clareza de qual é o processo. É como se você olhasse de cima a sua vida e ali você já entendesse qual que é o caminho que você tem que percorrer, tá? Então, o que que você tem que fazer? O que que você precisa mudar? E aí, a responsabilidade é sua. É você assumir a responsabilidade sobre a sua saúde, sobre a sua vida e começar a fazer as mudanças que precisa fazer para você colher o resultado. Seja emagrecimento, seja saúde, seja até mesmo o resultado estético, que vai muito bem com a cirurgia bariátrica, porque a gente está falando de resgate da autoestima. Nunca será só sobre emagrecimento. Nunca. Então, independente da tua expectativa com relação ao resultado da sua cirurgia bariátrica, você precisa ter clareza do que você vai passar. E aí que eu falo sobre as exigências que a cirurgia bariátrica tem depois que você faz, acompanhamento médico, uma alimentação equilibrada, você entender sobre a importância do alimento, sobre a importância do exercício, do sono, enfim, e como todas essas questões impactam no seu dia a dia, na sua vida, para que você viva o melhor da cirurgia bariátrica. Então é meio que assim, fazer um raio-x para te trazer a clareza do processo e com base nisso, você ajustar o que precisa ajustar para colocar em prática dentro da sua rotina, sem ser uma coisa engessada, porque a rotina, ela muda com o passar dos meses, com o passar das semanas, e tá tudo bem. O importante é você ir se ajustando a essas exigências que a cirurgia bariátrica tem. Eu te convido, então, a você começar a trazer para o estado de consciência, adquirindo conhecimento sobre a sua cirurgia bariátrica, aqui nos vídeos do YouTube, também lá no meu Instagram, em todas as nossas redes sociais. Vai ser muito importante você começar esse movimento de entendimento, clareza. Só assim você vai quebrar esses padrões mentais, esses padrões de pensamentos que a gente vem carregando e absorvendo a vida inteira. Aí sim, você vai ter a oportunidade de viver o melhor da sua cirurgia bariátrica. Até o próximo vídeo!